Rapaz, Teresina é a cidade mais quente do Nordeste. Eu tô para achar uma cidade mais quente que Teresina, mas ela está inovando. Está inovando, agora estão fazendo prédio já com ventilador em cima para ajudar o povo. Tanto do prédio como de fora, aí, ó. Aí. Estão fazendo o prédio já com ventilador, ó. Esse ventilador, ele assopra aí uma distância aí de uns 6 quilômetros. A 6 quilômetros ele joga um vento mais frio. Tipo um climatizador. Aí Teresina achou essa forma de inovar. Ó. Ó. Aí uma distância de uns 6 quilômetros ela abrange aí, ó. Esfriando. É, Teresina é quente, mano.